estamos de volta. Vamos continuar o nosso trabalho, só que agora, cuidado! Primeira informação. Sua natureza adverbial, lembre, estamos falando do gerúndio. Sua natureza adverbial indica modo. É importante marcar isto porque um advérbio pode comunicar várias circunstâncias, mas o gerúndio sustenta a circunstância modal. Sua natureza adverbial, indicando o modo, pode ser percebida em frases como esta, em que o gerúndio indica movimento simultâneo à ação de outro verbo. Chorando, o menino se despediu do pai. Olha que a ação continua simultânea, porque ele se despedia e chorava. Ele toma sopa fazendo ruído. Segundo OBS, o uso do gerúndio em função adjetiva é menos usual, mas existe. Observe neste momento. Tire essa água fervendo daqui. Fervendo é o estado da água, então é o adjetivo. E fervendo está no gerúndio. Terceiro OBS. O gerúndio pode ter valor imperativo também. Meu aluno, todas essas circunstâncias, todos esses mapeamentos são acionados dentro de texto. E você tem de ter habilidade mais informação para ganhar questões fantásticas. O gerúndio, que no comum comunica um modo, que no comum representa um advérbio, pode também funcionar como um recurso imperativo no texto. Circulando, circulando. Você viu? E está no gerúndio. Quarto, conheça os valores semânticos circunstanciais, logo de advérbios, do gerúndio nas orações reduzidas. Então, já fica a marcação. O gerúndio, no comum, ele representa um advérbio. E se ele representa um advérbio, ele comunicará circunstância. A mais recorrente é a modal, mas pode mudar. Varrendo o quarto, não encontrou nada. Quando ela não encontrou nada? No momento que varreu o quarto. Só que essa informação foi sustentada por um verbo no gerúndio. Então, esse gerúndio comunica a circunstância de tempo. Mesmo sendo esperto, não conseguiu enganar a todos. Ele não conseguiu enganar a todos, mesmo sendo esperto? Agora, esse gerúndio sustenta uma concessão. Esperávamos um desfecho e somos surpreendidos por um outro desfecho. Isto é concessão. Você, querendo, chegará lá. Você percebeu agora que a ambiência é de uma condição? Você só chegará lá se primeiro você desejar. Então, querendo, você consegue. Querendo, está no gerúndio. É um momento muito delicado. Considero um momento importantíssimo, porque é muito fácil derrubar um candidato pelo modal. No comum, quem estuda esse aspecto do gerúndio, memoriza que o gerúndio representa um advérbio de modo. Só quem treina o olhar e manda muito bem a interpretação consegue inferir que querendo é condição, que sendo é concessão, que varrendo é tempo, mas só representam essas circunstâncias porque há todo um contexto dando suporte. Tendo perdido o trem, não cheguei na hora certa. Qual foi a causa de você não chegar na hora marcada? Perdi o trem. Só que esse fato foi informado através de um gerúndio. Tendo perdido foi a causa. As alunas entraram na sala rindo. Agora surge o exemplo mais recorrente. O gerúndio comunicando uma ação em andamento e sinalizando para o modo. As alunas entraram na sala como? Rindo.
sorrindo. Então agora comunica a circunstância de modo, mas não pertence à locução. Você entendeu? Repare que os outros exemplos estão todos em locuções. Em algumas frases, a circunstância do gerúndio pode ficar ambígua. Ambiguidade, para nós, é defeito redacional. Quando você elabora uma dissertação e nela há presença de uma ambiguidade, isto fará com que você perca pontos. Eu preciso entender o que é uma ambiguidade ou para evitar esse processo ou para conscientemente acioná-lo, porque o mercado da publicidade usa e abusa do processo ambíguo. Para a publicidade ou a manchete, está valendo. Mas uma dissertação que deve ser produzida com linguagem objetiva, clara e concisa, a ambiguidade complica, porque a ambiguidade é a capacidade de dupla interpretação em um texto. A vela, iluminando, clareia tudo. A vela, iluminando, clareia tudo? Qual é a circunstância desse iluminando? É a causa? É o tempo? É a condição? É a proporção? Porque tudo vale. Nesse momento, várias circunstâncias estão presentes nesse gerúndio. Quem decide? Claro que o soberano texto, guiado pelas alternativas. Quinta cautela: o uso exagerado do gerúndio em redações não é bem visto pelas bancas corretoras. Portanto, evite o exagero. Podemos usar o gerúndio? Podemos, mas cuidado com a inadequação ou a repetição não fundamentada. Você pode estar enviando os seus dados? Eu vou estar confirmando os seus pedidos agora. O valor vai estar sendo depositado na conta. Olha só, uma comunicação em tão pouco tempo, o uso do gerúndio forçando uma barra. Será que o gerúndio, nesses três ambientes, ele realmente é indispensável? Essa maneira de falar e de escrever parece vir do inglês, segundo alguns pesquisadores. Incorporou-se ao português brasileiro de tal modo que pessoas cultas a usam frequentemente. Mas vamos combinar que podemos limpar esse texto. Ele pode ficar perfeito. De acordo com a norma culta, porém, é correto dizer simplesmente: você pode enviar os seus documentos? Eu vou confirmar os seus pedidos agora. O valor vai ser debitado em conta. Viu? O texto fica mais leve e o gerúndio não fez a menor falta. Aí você me pergunta, olhando para os outros exemplos, é um equívoco pleno usarmos verbo indicando o futuro, mais o estar, mais o gerúndio, ou estar indicando o futuro mais gerúndio? Não, o caso não é esse, meu aluno. Dizer que o uso do gerúndio é errado só é verdade se for utilizado sem seu sentido de continuidade no tempo. Porque a grande marca do gerúndio é essa ação prolongada, cantando, trabalhando, estudando. Na frase, eu estarei ligando para você hoje. Será que ligar é uma ação que impõe essa durabilidade? Ligar não demanda tempo continuado. Ligar exprime uma ação única. Não dá para você ficar ligando para uma pessoa. Você liga, é algo instantâneo. Logo, evite. Eu vou estar ligando. Nada disso. Este é um mau uso do gerúndio, o que incorre em gerundismo. Basta dizer, eu vou ligar para você hoje. Você entendeu? Uma simples mudança qualifica a sua redação. Um simples lembrete qualifica a sua comunicação. Porém, se a frase contiver tal ideia de continuidade,
o uso do gerúndio é totalmente adequado. Meu aluno, passa lá em casa à tarde, pois vou estar estudando, estarei estudando. Essa ação pode ser contínua. Aqui se tem um fato de que estudar denota tempo continuado, ou seja, estudar é um verbo que não indica instantaneidade nesse contexto, mas continuidade. Portanto, o gerúndio é bem-vindo. Em suma, não se pode misturar o gerúndio com outro verbo que indique movimento único, instantâneo. Aí entra uma incoerência. A partir de agora, falaremos sobre a terceira forma nominal e algumas particularidades. Já conversamos sobre o infinitivo, destacamos os pontos mais relevantes do gerúndio e agora, particípio. O particípio, verbo terminado em DO, normalmente, é considerado forma nominal do verbo porque, por vezes, se assemelha a um adjetivo, variando em gênero e número, com o substantivo a que se refere. Sua natureza verbal, que normalmente indica passado, manifesta-se sempre nas locuções verbais, de voz passiva, nos tempos compostos e nas orações reduzidas. Veremos exemplos. Não há nada que possa ser feito. Ser mais particípio, locução especial de voz passiva analítica. Se me tivesses ajudado, teríamos conseguido. Olha lá, agora o verbo auxiliar é o ter. Ter mais particípio, tempo composto, voz ativa. Terminadas as obrigações, precisaremos sair depressa. Precisaremos sair depressa quando? Quando terminar as obrigações. Só que a oração adverbial temporal apareceu reduzida. E se o verbo está no particípio, reduzida de particípio. Observação. É bom dizer que o particípio na voz passiva analítica, olha aqui que isso aqui faz muita diferença. Varia em gênero e número com o termo a que se refere. Então, pense numa locução de voz passiva analítica. O principal não tem de aparecer no particípio, não é uma obrigatoriedade? O particípio não representa um adjetivo? O particípio é a única forma nominal que pode sofrer flexão, mas não flexão autorizada para verbo, somente flexão autorizada para nome. E aí, nós recuperaremos a flexão de gênero e a flexão de número. Nada de tempo, modo e pessoa. Ok, mas se esse particípio não constituir locução de voz passiva analítica, o comportamento muda, ele fica invariável. Ela foi despejada. Por que não ela foi despejado? Porque despejada está relacionada à pessoa, que é uma mulher. O particípio do tempo composto, que já é voz ativa, não varia nem gênero, nem número com o termo a que se refere. Ela tem cantado muito. Eu sei que cantado, quem tem, é ela, mas não há concordância. O particípio fica invariável em tempo composto, mas o particípio sofre flexão em voz passiva analítica, mas na voz ativa não. Isso cai em prova? Cai quando a banca cobra, por exemplo, reescritura. O simples masculino pode gerar quebra de paráfrase. Mas, se o tempo composto estiver na voz passiva, ser mais particípio nessa composição, irá variar em gênero e número com o termo a que se refere. Então, olha só, ela tem sido elogiada. Nós sabemos que essa locução toda, ela é especial. Primeiro, olhe para o início.
verbo ter mais principal no particípio, que está em azul, compõe a parte tempo composto. Mais elogiada está no particípio. Agora eu tenho uma estrutura nova, feita do verbo ser para o outro particípio. Agora eu estou com locução de voz passiva analítica. Neste caso, o particípio fica liberado para concordar em gênero e número com o seu referente, substantivo ou palavra substantivada. Falemos agora sobre algumas particularidades sobre o particípio. Assim como nós compartilhamos pontos relevantes sobre o infinitivo e sobre o gerúndio, falaremos agora do particípio. Primeiro OBS. É visto como mero adjetivo quando atua como caracterizador de um substantivo, porque o adjetivo existe para isto, qualificar, caracterizar um nome, o nome substantivo. Por outro lado, se puder ser desenvolvido em oração, podemos encarar também como verbo no particípio. Então, tanto faz, vai depender da sua dinâmica na estrutura. Dupla análise, não há dúvida, vai depender do contexto e dessa estrutura. Teve papel destacado naquele filme. Destacado, eu consigo transformar em oração? Teve papel que se destacou. Consegui. Então, é adjetivo? É. Mas é verbo no particípio? Também. Pessoas atormentadas podem ser curadas. Podem ser curadas. Consigo transformar, porque o que eu quero transformar é atormentadas, que é o particípio. Pessoas que se atormentam, são atormentadas. Sim, então é adjetivo e verbo no particípio. A festa aconteceu no mês passado. Posso falar que a festa aconteceu no mês que passou? Posso. Então, é adjetivo? É. Mas também pode ser um verbo no particípio? Sim, meu aluno, porque o verbo no particípio funciona como um adjetivo. Por isso que ele pode sofrer flexão de gênero e número. As meninas chegaram totalmente molhadas por causa da chuva. E agora, você consegue transformar molhadas em uma oração? As meninas chegaram totalmente que molharam? Não dá, Cláudia. Se você não conseguir transformar esse adjetivo em uma oração adjetiva, ele será simplesmente um adjetivo e isso cai em prova. Aquelas crianças só são esfameadas pela má educação dada a elas. Repetindo, aquelas crianças só são esfameadas pela má educação dada a elas. Você consegue transformar esfomeadas em oração? Aquelas crianças que são esfameadas. Eu vou voltar para o qualificador, ok? Esfameadas, ele está esfomeadas, é esfameadas. Não consigo transformar esse adjetivo em oração, então ele só é adjetivo. Nestes dois últimos casos, note que as formas parecem particípio, mas na verdade são meramente adjetivos. Uma prova disso é que não se pode desenvolver molhadas, esfameadas, ou seja, não é possível dizer as meninas chegaram totalmente que foram molhadas por causa da chuva. Papo de maluco. Não consigo? É um simples adjetivo. Cuidados que eu preciso ter? Vamos juntos. Primeiro, quando aparece um agente da passiva explícito, só podemos encarar tais palavras como particípio. Basta lembrar que o agente da passiva só ocorre
dentro de voz passiva analítica, assim, de forma explícita. E aí eu preciso do comando do verbo. Teve papel destacado pela mídia naquele filme? Pela mídia é o agente da passiva. Então, destacado não é adjetivo, é o particípio. Funciona como adjetivo? Sim, mas a predominância é pelo verbo no particípio. Pessoas atormentadas por espíritos podem ser curadas. Por espíritos é o agente da passiva, logo atormentadas, que são perturbadas. É verbo no particípio. Veja o que mais disse a ABL, Academia Brasileira de Letras, sobre o assunto. Isso cai muito em prova. A discussão se o particípio funciona como adjetivo ou como uma oração reduzida com seu verbo no particípio. Pergunta: ele é um rapaz esforçado. Posso trocar esforçado por ele é um rapaz que se esforça. O termo destacado se encaixa em que classe gramatical? Adjetivo ou verbo? Verbo no particípio. O fato de podermos desenvolver todo o vocábulo como esforçado em oração o torna verbo no particípio ou não? A resposta está aqui. No seu exemplo, trata-se de um adjetivo participial, isto é, participa do nome e do verbo. Daí poder ser considerado adjetivo sem desenvolvê-lo, ou considerar particípio equivalendo a uma oração que se esforça. Então, neste caso, quando eu consigo transformar um adjetivo em uma oração adjetiva, duas classificações. Pode ser adjetivo ou um verbo na forma de particípio. Muito bem, meu aluno, então, para identificar se trata-se de verbo no particípio, perceba que o verbo pode funcionar como auxiliar na voz passiva. Exemplo: ela foi considerada a mais bela Miss. Também pode ser auxiliar de tempo composto. Exemplo: tinha realizado o trabalho, tinha realizado a lição. Se formar locução verbal com os verbos ser e estar, voz passiva, ter e haver, voz ativa, será verbo no particípio. Segundo o OBS, segundo os melhores gramáticos, a locução haja vista, em que vista é o particípio do verbo ver, é invariável. E como isso dá discussão, vamos considerar a corrente majoritária? Então, haja vista, vista invariável. Eu não falo ponto de visto, eu falo ponto de vista. Então, eu não falo haja visto, eu falo haja vista. Alguns, como Faraco e Moura, toleram a variação de auxiliar da locução. Hoje, terminarei mais tarde a leitura hajam vista as observações. A variação no auxiliar, corrente minoritária. Hoje em dia, o valor semântico de causa equivale ao das locuções prepositivas, devido a, por conta de, por causa de. Locuções prepositivas, elas apresentam uma característica muito interessante: terminar por preposição. Da mesma forma que, no comum, as locuções conjuntivas terminam por conjunção. Terceiro OBS. Não confunda adjetivo com particípio dentro de uma estrutura parecida como locução verbal. Por quê? Porque o particípio indica uma ação praticada por alguém e o adjetivo indica mera qualidade do substantivo. Funcionou? O particípio vem de base verbal,
mas o adjetivo vem de base nominal. O aluno foi reprovado no exame. Reprovaram o aluno. Locução verbal. Estamos com particípio. O aluno foi resfriado para a escola. Resfriaram o aluno? Não, então é adjetivo. Processou? Então, se a base for de ação, vai dar particípio, vai dar verbo. Mas se a base não for de ação, vai dar adjetivo, vai dar nome. Pelo que se viu, determinadas formas participais deixam de ser classificadas como verbos quando não indicam ação e passam a ser reais adjetivos, quando indicam mera característica de um nome, de um substantivo. Classificação dos verbos. Primeiro, conheça os valores semânticos circunstanciais de um particípio. Nós sabemos que circunstanciais, esse vocábulo está associado a advérbio. E aí começa a surgir dúvida. Mas, professora, a forma nominal que representa advérbio não é o gerúndio? Meu aluno, você viu que o gerúndio, determinada situação, pode se comportar como adjetivo. Isso quer dizer que o particípio pode sim comunicar circunstância. Desafie o contexto. Interprete. Concluída a obra, as vendas começaram. Alguma dúvida? Que esse particípio comunica o tempo? As vendas começaram quando, Cláudia? Quando concluíram a obra, ok? Eu comuniquei essa circunstância temporal através do particípio concluída. Cercado de inimigos, não esmoreceu, mantendo sua fé. E aí, apesar dos inimigos, ele não recuou. Isso é concessão, meu herói. Isso é concessão. E essa concessão, que é a quebra de expectativa baseada numa lógica contextual, acontece com o particípio. Pressionadas pelo chefe, ficaram fazendo hora extra. É mesmo? Qual foi a condição para fazerem a hora extra? A pressão vinda do chefe? Então, pressionadas está no particípio e é ali que mora a semântica da condição. Surpreendido pela tempestade, não pude sair de casa. Mas por que você não saiu de casa? Por causa da chuva, da tempestade. Só que essa relação semântica causal, ela foi sustentada por ele, pelo particípio surpreendido. Formação do imperativo e uniformidade de tratamento. Meu aluno, a partir de agora, daremos início ao novo bloco, porque a formação de imperativo diz respeito a um terceiro modo. Vimos o modo indicativo, o modo subjuntivo e agora falaremos do modo imperativo na sua conjugação. Logo após, vamos mergulhar em explicações sobre os tempos, tempos do indicativo e tempos do subjuntivo. Daqui a pouquinho, tempo composto e exercícios. Mas, para ganharmos o modo imperativo, já vos peço, estude o presente do indicativo e o presente do subjuntivo. Sabe por quê? Esse modo imperativo não possui nada de original. É um plágio, é uma cópia. Não se inventa nada, copia-se tudo. Então, existem dois imperativos. O imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Começarei pelo mais simples. Quando que o imperativo é negativo? Quando a presença de uma palavra negativa torna-se obrigatória. Agora, como conjugar o imperativo negativo, já que é uma cópia, nada se inventa? Basta você lembrar do presente do subjuntivo. É uma cópia do início ao fim. Só não pode esquecer que a forma imperativa não conjuga a primeira pessoa do singular. O eu
não existe. Nós não podemos dar ordem para nós mesmos, ok? Então, pense no verbo cantar do presente do que eu cante, que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos, que vós canteis e que eles cantem. Muito bem. Para transformar isso em imperativo negativo, basta colocar o não. Que eu não cante, que tu não cantes. Só que, meu aluno, primeira pessoa do singular não existe. Então, elimine a primeira pessoa e libere a cópia. É isso e ponto final. O imperativo negativo é uma cópia fiel do presente subjuntivo sem a primeira pessoa, mas não pode esquecer um vocábulo semântica negativa. Não, nunca, jamais. É isso que fará a diferença na hora do leitor identificar se ele pode ou não promover essa ação verbal. Já o imperativo afirmativo é um burocrata, porque ele beberá em dois tempos, no modo indicativo, o presente, e no modo subjuntivo, o presente. Esquece a primeira pessoa do singular. E aí, o que eu vou falar, depois eu vou demonstrar. Vou retirar a segunda pessoa do singular, tu, e a segunda pessoa do plural, vós, dele, do presente do indicativo, sem a letra S final. E as outras pessoas eu retiro do presente do subjuntivo. Mas aí não faça mudança alguma. A terceira pessoa do singular, ele. A primeira pessoa do plural, nós. E a terceira pessoa do plural, eles, sairão iguaizinhas do presente do subjuntivo. Nessa composição, nasce o modo imperativo. Nada mais a declarar. Ok? Texto. O imperativo afirmativo se forma a partir da segunda pessoa do singular e da segunda pessoa do plural, do presente do indicativo sem a letra S, da terceira pessoa do singular, da primeira pessoa do plural e da terceira pessoa do plural, do presente do subjuntivo, sem mudança alguma. Já o imperativo negativo é a cópia do presente do subjuntivo, lembrando que primeira pessoa do singular não vale. As formas do imperativo negativo sempre vêm antecedidas de termos negativos. O mais comum é o não, mas serve também nem, tão pouco, nunca, jamais. Importante é um vocábulo que traga a semântica de impedimento. Ok? Muito bem, meu aluno. Feito esse adiantamento, prepare-se, porque no próximo bloco vou inaugurar o nosso bate-papo pelo esquema de como conjugar imperativo e darei continuação à base teórica, para depois nos encontrarmos na hora de praticar. Bons estudos e até breve. Não existe a primeira pessoa do singular, pois não é possível, em tese, dar ordem para si mesmo. Bons estudos!